Só que quando você tem um sócio, 2 sócios, 3 sócios, aí você começa a ter que reportar para outras pessoas, ter que alinhar com todo mundo, né? A gente na mesa com valores diferentes, com perspectivas diferentes. Um tem uma visão já de investidor, o outro tem uma visão técnica e para ele talvez não ver resultado. Tem que conversar, tudo tem que ser muito bem conversado, né? Sejam bem-vindos ao podcast Clínica Sem Caos, podcast para ajudar você a resolver o caos do seu dia a dia. Eu sou o Lucas Rocha. Eu sou o Thiago Caparrós e hoje a gente está aqui com uma convidada especial para falar sobre sociedade. Como que é ter sócio, o que a gente tem que fazer para ter sócio, o que pode, o que não pode. Para isso a gente convidou a Tainá. Vou apresentá-la aqui, falar um mini currículo da Tainá. Ela não quer que chame ela de doutora. Então não vou chamar ela de doutora. Tô me coçando aqui. A Tainá da Silva Cavalcante. Ela é advogada empresarial. Ela é formada na UFPR em Direito, né? Especialização em Direito Tributário e Direito Empresarial. A especialidade dela, hoje ela está atuando muito mais na parte de compras e vendas venda e aquisições de empresas, né, Tainá? E estruturação de negócios. Ô, Tainá, costume nosso aqui deixar você se apresentar como você gosta de se apresentar para o público. Então, tá contigo a bola. Seja bem-vinda e, por favor, se apresente. Muito obrigada, Thiago e Lucas, pelo convite. Antes de tudo, acho que para me apresentar, eu sou uma apaixonada por contratos, acima de tudo. Se eu for falar do que eu faço, eu gosto de pensar em contratos e não só de contratos. Eu acho que é muito mais sobre pensar o que pode dar errado. Porque quando você vai estruturar um contrato, é pensar nessa situação jurídica, nessa operação, nessa compra e venda, o que pode dar de errado, o que é tranquilo. Então, é muito de entender a legislação, entender redação de contratos e também um pouco de pessoas e de negócios, né? É saber que cada negócio, cada tamanho de operação tem um tipo de risco. Então, na verdade, eu sou uma apaixonada por entender pessoas, negócios, riscos, e isso eu acabo consolidando no meu trabalho em contratos. Tá, legal. Que legal, bacana. E acho que é bacana a gente falar sobre esse tema, né? Um tema que foi bem pedido já na última temporada. A gente sempre pergunta pro pessoal o que vocês querem saber e tudo mais. E a gente vê que no nosso dia a dia também, né, Thiago? É uma coisa que acontece muito. A gente tem sócios também. A gente tem sócios também, começa por aí, né? E também para os nossos clientes, para a nossa audiência, né? Quem está nos ouvindo aqui fala muito isso, né? Vou ter que dar uma segurada agora, porque eu tive um problema com o meu sócio, vou ter que fechar a clínica, vou ter que abrir em outro lugar. E isso realmente é uma coisa, né? Eu sempre falo muito que família a gente não escolhe, agora o sócio e os amigos sim, né? Principalmente o sócio, ainda mais uma coisa tão importante, né? É verdade. Então é mais sobre isso que a gente quer bater esse papo hoje, né? A gente está muito feliz aqui ter uma especialista no assunto para poder falar sobre isso, poder conversar aqui com a gente sobre esse tema que é muito importante na hora da gente se preparar, né? Para poder ter ali uma empresa efetivamente. E um dos motivos de eu ter trazido a Tainá aqui hoje é isso mesmo. Assim, eu já senti muito isso na pele, né? De ter a sociedade, o que fazer, o que não fazer. Já tive empresas, abri várias empresas. Hoje eu tenho aí acho que 5 CNPJs. Só 5, tá tranquilo. Só. E já tive empresa que eu fechei, já tive empresa que eu fali. E aí o que fazer com sócio? Como é que você vai se portar quando você vai fazer esse tipo de coisa? Então assim, a gente preparou uma pautinha aqui com algumas perguntas que as pessoas normalmente têm dúvida mesmo, que perguntam sobre isso para todo advogado quando vai procurar nessa parte de dissolução de sociedade, na parte de abertura, na parte de fechamento, né? E aí eu vou começar aqui, fazer uma perguntinha já e deixar a Tainá aqui falar um pouquinho pra gente como é que funciona isso, tá? Então assim, quando a gente vai abrir todo o negócio, hoje em dia é comum, né? Todo mundo quer mitigar o risco às vezes, né? Aí pra isso ele procura alguém, poxa, eu vou achar alguém, porque se não der certo, pelo menos o risco tá dividido. Se eu quebrar, eu tenho alguém. Já tem a válvula de escape ali. E assim, aí depois a gente vai entrar nesse tema aqui, mas assim, o que você tem que se preocupar no primeiro momento, quando você pensa em abrir uma empresa assim e abrir uma sociedade? Quais são as primeiras coisas que você tem que se preocupar? Thiago, igual eu falei um pouquinho antes, eu vejo trabalhando alguns anos já com empreendedor tem um perfil, né? Tem um perfil que entende de risco e gosta um pouquinho, não se assusta com o risco de forma geral. Então, quando pensa em abrir uma sociedade, uma empresa, muitas vezes se preocupa com a parte formal mínima. Vou falar com o meu contador ou com o meu advogado, abrir o CNPJ, seja uma limitada, uma microempresa.
Mas o que eu falei um pouquinho antes é entender muito de negócio, entender muito de pessoas. Seja você formalizar um CNPJ, uma sociedade de qualquer tipo que seja, se você for sozinho, você vai ter funcionários, parceiros que você vão trabalhar. Seja ter um sócio, você está falando de pessoas. Sim. E muitas vezes, da minha experiência, eu acho que a gente vai acabar falando isso ao longo da conversa. Antes de tudo, é entender, a partir do momento que a gente escolhe ter um sócio, que é a pauta aqui de hoje, o que eu quero nessa sociedade, né? É uma pergunta anterior à própria formalização. Do que eu vejo de experiência, as pessoas às vezes se unem por conhecer alguém em algum lugar, tem a mesma sinergia, tem o mesmo aquele sangue no olho que o empreendedor tem, via de regra, a empreendedora tem. Mas o que eu quero na sociedade? O que eu estou buscando? Então, não é nenhuma orientação jurídica nesse momento. É mais entender, eu quero alguém para me complementar, eu quero alguém que pense parecido comigo para ter um apetite de risco muito grande, ou não. Eu quero alguém para me contrapor a todo momento, porque eu sou uma pessoa que tem um apetite de risco muito grande, eu preciso de alguém mais racional para pôr o pé no chão. Então, muito do que a gente vai conversar de sociedade aqui, na verdade, está ligado, sim, a um perfil psicológico, a um perfil de entendimento, de sinergia numa sociedade, né? Legal. Então, nesse sentido, eu não posso orientar, não sou psicóloga, obviamente. Mas das sociedades que eu vejo que têm sucesso tendo sócios, existe já um alinhamento de expectativas muito grande desde o começo, independente de formalização. Isso a gente vai falar. É um alinhamento do... Thiago, acabei de conhecer, vamos montar esse negócio, eu espero isso de você, você espera isso de mim. Cartas na mesa, dívidas, problemas, passado, porque tudo isso vai influenciar. Ter um sócio não é diferente de ter um casamento. Né? É um casamento de ideias, é um casamento de objetivos também. Passa pelas mesmas dificuldades que um casamento. Passa pelas mesmas as alegrias, as tristezas. E às vezes até pior, muitas vezes, né? Porque isso vai influenciar a tua própria vida dentro de casa. Então, eu acho que é um aspecto bem importante a gente trazer, não é jurídico propriamente dito, mas é algo que não pode ser desconsiderado pelo empreendedor e empreendedora. Primeiro, antes de formalizar, a tua pergunta basicamente isso. Antes de abrir, montar uma sociedade, o que eu estou querendo com isso? Eu estou buscando recurso? Eu quero um sócio investidor que não venha, não me atrapalhe, mas que agregue, que traga dinheiro? Não, eu tô querendo um parceiro. Eu vou estar no financeiro, eu vou estar no administrativo, essa pessoa vai vir no comercial, ela tem essas skills que eu não tenho, enfim. Eu acho que é mais esse entendimento. Muitas vezes, do que eu vejo na minha experiência, é mais assim... ele era meu amigo de infância, a gente teve uma ideia, e depois, muitas vezes, por essa falta de alinhamento, já existe uma pré-confiança antes, uma falta de alinhamento de expectativas, e às vezes o problema vai surgir depois. Tá? Eu vejo muito isso, assim, né? Eu tava falando com o Thiago quando a gente acertou esse tema aqui, né? Eu gosto muito daqueles programas Shark Tank, o sócio, né? Não sei o que lá. E os caras sempre falam assim, eles olham assim, vou comprar a empresa, vou virar seu sócio. Mas daí não é só o dinheiro, também tem o smart money, né? Que ele entra com know-how também, tudo mais. De uma forma ou outra faz uma consultoria, alguma coisa assim, né? E aí quando a gente vai escolher um sócio, né, para isso, ainda mais na nossa área aqui, área da saúde, muitas vezes a pessoa acaba abrindo a empresa sozinha, né? É ele que toca e só não tem um sócio. Às vezes tem um sócio só no papel ali, né? Um filho, alguma coisa assim, só para colocar ali, né? Mas normalmente o que acontece que a gente vê bastante, assim, são dois profissionais, né, nas suas especialidades ali, vamos abrir uma clínica juntos. E ninguém tem skill nenhuma de gestão, ninguém tem skill, só são, sei lá, um cardiologista e um dermatologista, vamos abrir um espaço junto aqui. E aí começa o problema, né? Porque ninguém tem skill de administração, de venda, de gestão de pessoas. E aí começa o problema, né? Começa o problema, sim. E não é diferente trazendo para o meu lado também quando você abre um escritório de advocacia. A gente também, ainda que tenha alguma noção, quando você vai para a área empresarial, você vai adquirindo a noção mais de atender negócios do que propriamente uma formação. Então, é um fato. Você pega um advogado tributarista, um empresarial, monta um negócio e aí tem que fazer financeiro, tem que fazer prospecção. Venda. Complicado. Então, assim, você bateu num tema aí de escolher o perfil do sócio é importante, né? O que você está buscando, alinhamento, expectativa. Eu trabalho muito isso nas minhas empresas. Quando entra algum sócio, o que eu penso? Eu já sento e falo, se a ideia é minha,
Eu exponho minha ideia para saber se a pessoa quer participar dessa ideia e na hora do ganho todo mundo ganha junto. Só que eu tento mostrar para eles, vai entrar como investidor. Normalmente meus sócios entram como sócios investidores, e aí a parte da premissa é que vai ter uma confiança no trabalho que eu vou exercer ali. Claro, eu tenho um skill já de gestor, de empresa, de entender todos os processos de liderança. Mas na área da saúde a gente não tem isso, né? Então como é que a pessoa tem que se preocupar com o quê? Talvez achar um sócio administrador, se ele tem um perfil mais técnico, ou um sócio investidor. Não sei, acho que não tem uma resposta pronta para isso, né? Eu acho que a minha resposta é: não tem receita de bolo. Vai muito do teu perfil, vai muito do que você está buscando. E empreender, do que eu vejo da minha experiência assessorando empreendedores, é muito de acertar e errar. Né? Com certeza. Uma primeira vez, uma segunda vez, você vai cometendo erros diferentes, né? Eu acho que tem que ter o compromisso de entender que eventualmente você vai errar. Sim. Né? De toda forma, não tem uma resposta para te dar. O que eu devo buscar? Alguém, que nem eu falei, alguém complementar, alguém que me contraponha? Não sei, depende do que você quer. Até você falou de sócio investidor, também tem essa questão. Se eu sou um sócio investidor, seja uma pessoa física investidora, vamos imaginar, eu tenho uma clínica que deu super certo, eu vou franquear ela. É um modelo comum que a gente vive hoje em dia. Deu tanto certo que eu vou franquear e replicar. Vem um fundo de investimento, seja smart money ou não, seja só dinheiro. Alguém que está aportando só dinheiro, quer dinheiro em troca. Sim. Então é alguém que muitas vezes vai ficar ali no teu pescoço, atrás de resultado. É isso que você quer? Sim. É isso que você precisa? Ou você vai buscar adepto, gerar adepto, né? Fazer capital de giro, enfim, pegar empréstimo em algum lugar. É uma opção, né? Assim, quando a gente pensa, quando cresce nesse ponto de uma clínica virar uma franquia, aí são os fundos que tendem a ter mais interesse, mais apetite para esse tipo de investimento. Já é bom as pessoas saberem também que a bucha é maior. É enorme. É enorme. Assim, a cobrança que vem em cima de um fundo de private equity, de um fundo menor, é absurda para você estruturar um negócio para ele crescer, porque ele quer, em pouco tempo, ele quer tirar um múltiplo, não é tirar o que ele pôs, é tirar um múltiplo X do que ele pôs. Então, crescer não é tão simples assim quanto... Você muitas vezes perde também, isso é uma coisa importante, né? Quando você escolhe o sócio, você tem que pensar muito bem na tua autonomia como empreendedor, né? Porque você vai estar dividindo responsabilidades e obrigações também com uma outra pessoa, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, a pessoa vai lá, tô ficando meio mal das pernas, vou atrás de uma pessoa para complementar aqui, ou para dividir o espaço, para alugar uma outra sala, alguma coisa assim, mas você quer manter 100% da autonomia, né, ou da gestão, enfim, né? Só que quando você tem um sócio, 2 sócios, 3 sócios, aí você começa a ter que reportar para outras pessoas, tem que alinhar com todo mundo, né? Tem mais gente na mesa. Exatamente. Tem mais gente na mesa com valores diferentes, com perspectivas diferentes, querendo mais ou menos dinheiro. Às vezes tem um sócio que quer investir mais. O outro quer tirar o dinheiro. O outro quer tirar. Um tem uma visão já de investidor, o outro tem uma visão técnica, e para ele talvez não ver resultado. Tem que conversar, tudo tem que ser muito bem conversado, né? Sim. E eu acho que esse é um alinhamento que ele tem que ser feito assim. Eu sempre brinco, né? Que toda vez que a gente senta num restaurante. É igual casamento. Não, você fala na mesa de bar. Quase assim, diário. Sempre surge a ideia de uma empresa, né? Vamos abrir um negócio, vamos fazer tal coisa. E aí, nossa, eu já me peguei várias vezes pensando nisso, assim, tipo. E se fosse? Porque parece ser um negócio bom, mas será que essa pessoa seria uma pessoa legal para começar alguma coisa? O que eu poderia fazer? O que essa pessoa poderia fazer? Esse final de semana mesmo, estava no churrasco lá, no aniversário. O menino falou, eu trabalho numa empresa assim assado, e lá o pessoal não sabe fazer negócio e tal, e dá uma margem boa. Eu fiquei assim, mas será que se importar isso aí? Você começa a viajar, né? Mas daí beleza, ela sabe vender, mas eu também sei vender, então isso aqui, quem vai cuidar do administrativo e tal. Porque não é só o dinheiro, né? Não é só fazer a coisa rodar. Então, a gente vê muito isso, assim, né? Que tem essa... A gente precisa pensar muito nisso, né? Entender quem que a gente quer ter do lado. Né? E trazendo para o universo das clínicas aqui, na maioria dos casos, as pessoas que se juntam para montar uma sociedade, as duas são pessoas técnicas, não são pessoas com skills de empreendedor. Eu vou falar, todo pessoal técnico ele tem um skill de empreendedor porque ele tem que
se virar, nem que seja para montar seu consultório. Mas quando ele pensa em montar uma clínica, ele não sabe o tamanho do buraco, talvez, que tem ali de tudo. De burocracia que também, ele vai ter que fazer. Tá? E aí, nesse sentido, o que ele tem que se preocupar quando ele pensa em abrir um negócio? Quais são os documentos? Olha, eu acho que muito numa linha que a gente estava falando, o primeiro documento que ele vai fazer é um contrato social. Via de regra, para a clínica, você vai montar uma sociedade limitada, que a gente chama, né? Sociedade empresária limitada. Que eu acho que é o tipo mais comum, eu posso até me pautar mais nela, mas existem outros tipos que seriam aplicáveis à clínica, quando você tem uma clínica maior, talvez uma sociedade anônima fechada, que tem alguma outra vantagem, pode ser tributária, de aporte de dinheiro. Seja montando o teu contrato social, sendo uma sociedade limitada, sendo o teu estatuto social, sendo uma sociedade anônima, muito do teu alinhamento com o teu sócio, vamos imaginar uma sociedade de 2 sócios, já pode estar refletida neste documento. Porque pode. O contrato social, o estatuto social, são documentos, assim, bem padrões, vamos chamar, e eles vão em registro na junta. Então, você não quer que temas pessoais também constem para qualquer pessoa acessar. Então, ele vai ter o básico ali, você já vai fazer alguns questionamentos. Por exemplo, questionamento muito básico que muitos sócios não fazem entre si. A gente vai montar uma clínica, a clínica está indo super bem, a gente montou contrato social, sendo uma sociedade limitada, estatuto social. Montamos uma sociedade, vou falar assim para ficar mais fácil. E se eu vier a falecer, o que acontece? Ninguém pensa nisso, né? Ninguém pensa nisso. E no fim, todo mundo está sujeito a isso o tempo todo. Qualquer momento. Meus filhos vão poder entrar. Meus filhos vão poder entrar e fazer a gestão da sociedade? Ou automaticamente você vai pagar as cotas dele? Este já é o momento, na formalização do contrato social, do estatuto social, que isso já pode ser trazido à mesa. Por isso que ainda a gente não tem uma cultura no Brasil, até por questão de acesso, honorários advocatícios, né? É uma área muito específica, mas quando você contrata uma assessoria especializada mesmo, são perguntas que já vão surgir quando você for formalizar primeiro, né? Mesmo que você faça pelo modelo que a junta comercial dá, ali já vai ter um roteiro, não tenho condições, não vou contratar um advogado para formalizar. Ali já vai ter pelo menos um destaque dos temas que você pode sentar para conversar. Dentre eles é falecimento. E até mesmo acho que um outro tema legal é essa questão da dissolução, né? Ok, comecei a sociedade, não deu certo, não consegui me bater com o sócio, que acontece muito, né? E aí, e agora? Como é que a gente faz? Isso. Vou comprar a sua parte, vou vender minha parte, vou passar para um terceiro, o que pode, o que não pode fazer, e acho que isso tem que estar pautado também, né, de preferência já no contrato social. Isso aí já no começo? Já esse é um tema que é bem interessante conversar já, porque já no contrato social você pode prever uma regra específica. Como eu falei, o contrato social e o estatuto social são padrões, você vai ter o mínimo possível, porque você não quer divulgar. Normalmente, quando é a estruturação de um negócio maior, a gente já faz um acordo de sócios, um acordo de cotistas ou de acionistas, que vai ter aí regramentos específicos que a gente pode até falar mais pra frente, que você pode colocar ali o que você não quer que vá a público, mas você quer que outro sócio, os herdeiros dele, cônjuge, respeitem, porque também tem essa questão. Também tem isso, né? Se divorciar e a gente constituiu a sociedade enquanto a gente estava casado, em regime parcial, eu também, se a gente se divorciar, tem uma parcela, porque foi na constância do casamento, né? Conversa-se isso. Aí a bronca é grande, hein? Então, assim, essa conversa pode ir muito longe. As broncas são bem grandes. Você falou... quase o pré-nupcial da sociedade, o pré-nupcial da sociedade. E são temas difíceis de falar, assim como é o pré-nupcial num casamento, certo? Então até o Thiago tava pensando ali, eu vi que ele quando começou a sair uma fumacinha, né? Tem uma coisa que minha mulher não me tira, é a moto. A empresa tudo bem, mas a minha moto... Aí, Ju... o que você perguntou da dissolução? Essa é uma regra que você pode prever especificamente como é que vai ser. Se você pode vender para terceiro ou não. Se você for vender para terceiro, qual o mecanismo, qual o procedimento que você tem que adotar? Por exemplo, nós 3 temos uma sociedade. Você quer vender para terceiro, você tem que me notificar primeiro, né? A gente pode estabelecer o que a gente chama no acordo de sócios, ou mesmo no contrato social, apesar de não ser tão comum, o direito de primeira oferta. Você vai chegar para nós 2 e falar, gente, quero que vocês me comprem. Tá? Esse seria um mecanismo possível. Não é o que está previsto no Código Civil ou na Lei de Sociedades Anônimas. É um mecanismo alternativo. Segunda opção, vocês não querem, então eu vou ofertar para terceiro,
com uma oferta certa de terceiro, vou chegar para vocês, que é o direito de preferência. Gente, fulano quer comprar minha parte por tanto, vocês querem comprar por esse tanto, ou vocês vão deixar entrar. Mas aí tem uma série de regrinhas que a gente precisa prever, porque, por exemplo, na sociedade limitada, se eu tiver 1/4 do capital social, ou seja, pelo menos 25%, eu posso vedar o ingresso de terceiro. Mesmo se eu respeitar esse mecanismo. Como é que eu fujo disso? Conversando e fazendo um contrato social, no caso, um contrato social adaptado. Colocando essas regras no contrato social. Se eu colocar regra demais, também é um problema, porque na sociedade limitada, eu posso sair a qualquer momento, o que a gente chama de direito de retirada, que é a dissolução parcial da sociedade. Eu notifico a sociedade do meu interesse de retirada. A sociedade, pessoa jurídica. 60 dias depois, eu estou considerado que eu saí da sociedade. A partir daquele momento, eu viro credor da sociedade. E a gente vai, o que a gente chama de apurar os haveres. E aí, a gente podia ficar 1 hora falando disso. Nossa, então... Nossa, isso aí eu não sabia. Agora começou a sair fumacinha da minha cabeça. Na sociedade limitada, exceto se previsto de forma adversa no contrato social ou no acordo de sócios. Mas normalmente nenhum contrato prevê isso. Não. O Código Civil permite a tua retirada. Eu quero me retirar, eu viro um cotista. Não, você vira um credor. Você sai. 60 dias depois, no D mais 60 mais 1, você pode ir na junta comercial, comprovar a notificação da sociedade e tirar teu nome com alteração unilateral do contrato social. Isso aí é importante. Se você não está feliz numa sociedade, você saia, vira credor e vira devedor também. Mas peraí, qual que é o problema? Você vira credor da sociedade. E aí você vai entrar numa briga, via de regra, aqui é um ponto de briga que a gente vê muito. Claro. Quanto que vale? Eu pedi pra sair. Tô vendo que o negócio tá indo de mal a pior. Se eu tô vendo que o negócio tá indo mal de pior e sair de má fé, não importa eu sair. Né? Pode ser que eu seja responsabilizado, inclusive, por essa saída. Não adianta o meu negócio tá indo pré-falência e eu fazer a minha notificação de retirada achando que eu vou me isentar. Isentar das dívidas também, né? Não vai. Tá. Nesse caso que eu tô falando, assim, tem uma falência de má fé, tem algum desvio de conduta, algum desvio de dinheiro, alguma coisa nesse sentido. Você quer só sair para não se responsabilizar. Porque na sociedade limitada, tecnicamente falando, você não responde pelas dívidas da sociedade. Mas, por exemplo, se você tem uma sociedade, você quer sair, tá indo tudo bem na empresa, ela tá no azul e você quer sair mesmo assim porque você não se dá bem, a pessoa não quer que você saia porque talvez você é a pessoa que faz a diferença ali. Não, mas eu quero sair e aí não consegue entrar num acordo para sair. A pessoa pode fazer essa notificação. Ela pode fazer a notificação sair, de retirada. E aí, por exemplo, eu vejo muito em mútuo conversível. Se não tá legal para eles, é que no mútuo conversível que eu vejo no contrato de startups, né? Eles colocam lá vender por R$1. É porque tem que vender por um valor monetário, né? Para não participar depois do prejuízo da empresa. É tipo a gente chama de direito de venda forçada ou put option, né? No caso que você falou, eu tô querendo sair, tô querendo receber um preço justo, ele não quer que eu venda terceiro, se não tiver previsto de forma diversa no acordo de sócios, no contrato social, você pode fazer a notificação de retirada. Em 60 dias você tá formalmente fora da sociedade, inclusive podendo fazer alteração contratual unilateral na junta comercial. Olha isso. Tá? Qual que é o problema que você pode ter depois? Uma coisa é você sair, só querer sair e não receber nada por isso. Que existem casos, eu já vi, inclusive. Então, eu realmente não quero sair, não tá dando certo, assim, não tem sinergia mais. O problema é se você tem valores a receber, que são os seus haveres, ou seja, a conversão do teu patrimônio em cotas em dinheiro, certo? A liquidação disso, e chegar à discussão de qual que é o critério justo de avaliação. E aí existe toda uma discussão infindável, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, do que é esse valor, qual é a forma correta de contabilizar, certo? Porque valuation, avaliação da empresa, um termo que, principalmente startup, é muito em voga. Existem vários métodos de calcular o valor de uma empresa, né? Métodos de múltiplos de EBITDA, método de fluxo de caixa descontado, avaliação patrimonial mesmo, muitos negócios são avaliados patrimonialmente. Existem alguns nichos de mercado que é um percentual do faturamento bruto anual, porque é assim que o mercado gira há muito tempo. E você vai discutir isso. Você vai discutir quanto vale, o que vai ter que ser descontado,
né? O que é uma vai querer brigar mais contingência. pelo maior, outro vai brigar mais pelo menor, e daí vai ficar nesse... É briga de cachorro grande aí vira, né? O que eu vejo em regra, porque não é a ideia que não é assustar ninguém. Você vai montar uma sociedade, um padrão muito básico, um contrato social mais simples, sem prever todas essas questões. À medida que for dando certo, ou for dando muito errado, você vai começar a se preocupar com discutir essas questões. O problema é isso, ninguém casa querendo separar. Isso que eu ia falar, né? Sempre começa uma Mas advogado casa sabendo que pode separar, então exato. Isso é importante. Você não quer separar, mas tem que saber que você pode separar. Vamos deixar tudo bem organizadinho aqui, né? Exato. Então, o segredo então é você começar já pensando em sair. Não, é isso? Eu acho que o segredo... Não, já se prepara. Começa pensando que tudo vai dar errado. Eu falei, gente do céu, você tem que entrar já criando tudo. Eu acho que você vai, como eu falei, você vai começar com o básico de fato. E dependendo de como for o alinhamento com os seus sócios, é um risco. Faz parte do negócio. Como qualquer coisa no empreendedorismo, né? A vida talvez se você for começar assim, vamos ser sócios, Thiago, agora? Abrir um negócio? Então, eu quero discutir essas 10 pautas com você. O que você vai olhar pra mim e vai falar, eu não quero. Uma advogada sabe todo esse negócio e eu não sei nada, não é nem a pau. Mesma coisa casamento. Ninguém quer, porque vai ter que discutir tudo isso antes. Sim. Mas o fato é, do que eu vejo, eu atendo muitas empresas que já são middle market ou grande e que agora estão começando a discutir essas pautas, né? Startups, muitas vezes, apesar de às vezes não tem nem capital de giro, né? Já estão começando a discutir sistemas de governança, porque um fundo de investimento, um private equity, porque uma startup é uma empresa, vai cobrar isso, esse tipo de discussão. E é uma empresa que ela já é criada, muitas vezes com o objetivo de ou captar receber um capital, ou vender mesmo a empresa. Então, faz sentido você já começar o negócio pensando no exit, né? Na saída. Porque essas discussões já vão vir. Você vai ter um investidor anjo que vai falar, tá bom, e como é que tá o teu contrato social? Como é que tá isso? Claro que quanto mais você for subindo em rodada de investimento, quanto maior a tua rodada, as discussões vão ficando mais agressivas do que até deveriam. Mas elas vão ficando, porque para fundo de investimento, private equity, é risco. Sim. Então ele quer que a casa esteja em dia, ele não quer... minimiza o risco, isso, né? Já pega um negócio já organizado. Tá. Mas sabe uma coisa que eu lembrei que também é super importante, que nós não falamos até agora? Aí... Esse é um tema. Lucas, esse é um tema. Você sabe que você sabe que eu recebi comentários no podcast, recebi mesmo crítica. Thiago, só eles que falam sobre isso. Então, porque eu não gosto, deixa fazendo pra ele. Então, eu vou deixar pra ele de novo. Vou deixar pra mim. Pergunta surpresa. É uma coisa muito importante, que é o seguinte: estamos já na 2ª temporada do Clínica Sem Caos, no 3º episódio. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora para se inscrever, porque você está perdendo muita coisa boa. Se você está gostando desse episódio até agora, deixe seu like, deixe seu coraçãozinho no Spotify, que é muito importante para a gente saber se está gostando ou não. E também queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você tem um sócio, você não tem sócio, você quer ter sócio, você quer mandar seu sócio embora? Vamos conversar aqui, depois a gente vai deixar também, né, os contatos aqui para a gente poder falar mais sobre isso. E também, se tem alguém que você conhece, que tem sócio, que tem problema com sócios, setinha para encaminhar esse vídeo para alguém. É isso aí. É isso aí. Esse é o recadinho extremamente importante. Já estamos aqui na metade do episódio. Vieram falar para mim, você tinha que falar mais sobre o que eles falam lá. Pedir para curtir você. Eu falei, não, mas eles falam, não, mas você que tem que falar. Eu falei, não, deixa eles falando, que eles são melhores nisso aí. Na propaganda do podcast aqui. Mas então, vamos lá. Puxa aí, João. Puxar aqui vamos voltar aqui para nesse tema aí, se deixar, a gente vai correr 1 hora e 59 minutos só nesse tema aí. Tudo que a gente fala sobre sócio e sociedade é polêmico, né? Polêmico. São coisas que não são discutidas normalmente. Então, tá. Vamos puxar para a clínica aqui, legal. 2 profissionais de saúde resolveram abrir ali. Tá. Que documentação que eu preciso puxar para fazer um contrato social? Você precisa de um contrato social, e aí você vai ter toda a questão de burocracia da prefeitura, alvará, vigilância sanitária. Você vai ter toda essa parte, né? Por sorte, existem algumas juntas comerciais que já são um sistema mais integrado, então vai ver se tem
vistoria de corpo de bombeiro ou não, então tem tudo trâmite bem burocrático para fazer. Via de regra é isso. Basicamente isso. A partir do momento que você vai na junta comercial e arquiva o teu contrato social, já vai sair o teu CNPJ na receita na sequência e tudo isso. Então, você vai precisar ter uma contabilidade, certo? Para ter o teu balanço certinho, entrada, receita, saída direitinho. Então, mesmo você sendo técnico, você vai ter que ou contratar alguém muito bom, ou pelo menos decidir qual skill você vai querer, pelo menos, se desenvolver no começo, para poder apoiar teu contador, teu advogado, e ter o mínimo de entendimento sobre o que você está fazendo. E já aviso aqui, tem um advogado bom para fazer seus contratos, para fazer sua sociedade aqui. A gente está vendo só nesse bate-papo que a gente teve até aqui, você já viu a importância de você ter um advogado que entende dessa parte de sociedade. Pra tranquilizar todo mundo, porque senão todo mundo vai assistir esse Meu Deus, não vou mais abrir empresa. Chega, eu vou ficar trabalhando pros outros mesmo, dá muito trabalho. Acredito que uma das vantagens da advocacia empresarial, e falo em nome de todos os meus colegas e parceiros, é que existem ainda, assim, é um nicho muito específico de mercado na advocacia. Ainda é. Aí, já aumentou muito, mas ainda é um nicho muito específico. Você tem que entender muito direito civil, contratos, muito da parte empresarial, ter noções de contabilidade, noções de tributário e noções de negócio também. Via de regra, quando acontece um problema, você está lidando com outro lado com alguém que está assessorando, que tem minimamente conhecimento como você. Então, assim, a tendência de fazer uma conciliação e chegar no meio termo, ela é grande. Existem brigas, a gente vê brigas, processos judiciais feios, de famílias, de sócios, etc. Existe, claro que a gente vê até na mídia isso, né? Mas, assim, para não assustar ninguém, mesmo se você tiver com problema hoje, se você estiver bem assessorado, se você for em alguém, e a outra parte também que vai ter os interesses dela, vai ter as reclamações dela, também estiver bem assessorada, normalmente a conversa flui muito bem. Porque aí a gente vai discutir tecnicamente o que é possível fazer. A gente sabe os riscos também de perder uma discussão. Se for um advogado também bom do outro lado, também sabe. Então, é muito mais fácil chegar num consenso nessa área. Essa é a minha visão, assim. Então, oi para todos os colegas. Como tudo no direito, né? Sempre que a gente consegue um acordo ali, né? É o melhor caminho, né? E é uma área muito mediada. Justamente porque, às vezes, você não vai querer, quando você está tratando de interesses da tua empresa, se você está saindo, você, às vezes, não quer destruir o negócio. Por exemplo, estou saindo da clínica, estou saindo de uma rede de franquia. Não quero que quebre por causa da minha briga, porque eu quero ser pago, certo? Então, tem muito de tato, tem muito de entendimento e muito de negociação também, né? É uma regra, quando dá problema societário, a minha visão aqui é muito permeado por bom senso. Claro. Tá? O ideal é sempre você procurar resolver de forma amigável tudo, né? É o ideal. Isso aí entra no bom senso. Tem que entrar em atividade aí. Você fala, poxa, o que faz sentido? O que tá no bom senso aqui? Aí nisso você consegue resolver muita coisa. Aí quando entra na briga aí é complicado, aí já perde o bom senso, aí já vai para outro lado. Então é sempre buscar manter o bom senso. Aí nessa linha, quando você resolve abrir a clínica lá, como é que você vai distribuir a tarefa de forma que um não prejudique o outro? E aí, de novo, Thiago e Lucas, a resposta, a gente... Não tem resposta. A resposta não tem resposta. 5 anos de faculdade, 3 anos de especialização, 3 anos de carreira, pra te responder, depende. Depende. Eu respondo muito depende. Tem até o meme. A vida é feita de depende, né? Depende. Não existe regra. Não existe regra. A regra aqui, vou voltar, é muito clichê que eu vou falar. Mas tem que ter um administrador. Tem que estar conversado. Eu vou ser a técnica que só quero ser a técnica, ou eu vou colocar esforços no negócio como administradora ou não. O sócio da sociedade limitada que a gente está falando aqui, e também da sociedade anônima, não tem nenhuma obrigação de trabalho. Tá? Quando eu construo uma sociedade, eu tenho uma sociedade limitada, no caso, uma sociedade anônima, a minha única obrigação enquanto sócio é integralizar o capital social. Então a gente vai montar uma clínica, cada um de nós aqui vai colocar 150, 200 mil, tô chutando, e a gente tem essa obrigação. A partir daí, tudo é negociado. Eu vou ser sócia administradora, eu vou ter a obrigação de trabalho aqui, ou foi só o dinheiro que eu aportei pra você? Agora uma pergunta que surgiu aqui, não tá na pauta. Legal, eu fiz isso aí
você não definiu quem que é o administrador, não, os dois eram parte do contrato social ali, no limitado, mas um sempre trabalhou mais que o outro. Ele pode vir a reclamar que ele trabalhava como funcionário e querer, de alguma forma, ganhar em cima do outro ali? Você diz enquanto funcionário ou ter mais participação social? Enquanto funcionário. Eu acredito que não cola. Né? Assim, não tenho experiência na seara trabalhista para afirmar com certeza, mas uma coisa é ser sócio e ter direito ao meu prolabore, que é a minha remuneração, que é deliberada ali, conforme o quórum que estiver no contrato social, o quórum do Código Civil. A gente vai estabelecer quanto que cada um vai ganhar, que nós 3 seremos administradores ou não. Mas se um trabalha mais ou trabalha menos. Aí é conversar. Quem que decidiu que ia trabalhar mais ou menos? Você trabalhou mais porque você quis, cara. Não tem nada a ver com isso. Então você escolha bem o seu sócio. A empresa é sua, se você quiser trabalhar bastante, você trabalha. E se eu trabalhar pouco, eu trabalho. Esse é o difícil, né? E aí, então os dois trabalhem muito para o negócio dar certo. Eu queria engatar uma pergunta nisso, que é a seguinte. Esse caso, digamos assim, eu sou o cara que está trabalhando bastante, o outro não está trabalhando nada. Eu posso tirar ele da sociedade? Depende. Depende. Por quê? Na sociedade limitada, existe uma teoria que... Aí eu vou falar em latim, gente, porque são os termos, os termos. É isso aí. É o que a gente chama de affectio societatis. Eu tenho que ter o afeto... É o que a gente está falando, não afeto para ter uma sociedade. É o termo que a gente usa. Para eu tirar alguém da sociedade, o Código Civil fala que ele tem que ter causado um dano de inegável gravidade, justa causa. E isso é um termo extremamente subjetivo. Mas assim, tem que ter uma causa grave. Eu estou trabalhando muito, ele trabalha menos. Você pode alegar, e eu já vi julgados nesse sentido, dizendo que existe uma quebra de confiança, quebra da affection, então não quero mais que ele seja sócio. Existe essa possibilidade, tá? Mas é uma possibilidade, não é uma certeza. Mas tem que comprovar isso, que ele lesou a empresa de alguma forma, ou está lesando a empresa continuamente. Isso. Entendi. E se você consegue, por exemplo, financeiramente provar, aí fica mais fácil. Financeiramente, uma lesão, com certeza, é bem mais fácil de você excluir. Mas, por exemplo, eu não posso... Somos nós 3 sócios aqui, junto com o Thiago. Falei, Thiago, vamos tirar a Tainá aqui, porque não dá mais, não quero... Briguei com ela, não quero mais ela. Aí não tem que fazer, né? Vocês podem fazer um conluio para me expulsar da sociedade, mas eu posso entrar com uma ação judicial para reverter, mas aí eu tenho que entender se eu quero me manter também numa sociedade de alguém que me excluiu indevidamente. Porque a partir do momento que eu excluo esse sócio, eu tenho que pagar os haveres. Tá? Porque aí eu tô tirando as cotas dele, excluindo ele, eu tenho que reverter e liquidar isso em patrimônio. A gente pode, unitariamente conversar se vamos pagar a parte dela e vamos tirar ela da sociedade, vai lá, acerta. Mas se isso for feito de uma maneira injusta, assim, só porque vocês não querem mais, enfim, eu posso reverter essa decisão. Tá? Porque o Código Civil exige, assim, uma causa grave, uma justa causa para eu excluir um sócio. Já pegou um caso desses? Acontece, infelizmente. E aí o pepino é grande, né? Ou seja, não façam isso. Crianças, não façam isso. Aí você vai reverter, como é que você vai se manter? Aí esse sócio que é reintegrado, vamos chamar assim, ele vai entrar com uma ação de exigir contas se ele não for administrador. Assim, se torna insustentável, vira uma briga de ego no fim. Você acaba lidando com... no fim é pessoas, voltando ao que a gente falou no começo. Questão de bom senso, né? Falta de bom senso, muitas vezes, né? Tudo é questão de ter bom senso. Até nessas horas, ter bom senso, poxa, se as pessoas não querem que você fique na sociedade, algum motivo tem. Você tem 3 sócios, 2 não quer. Mas assim, se vocês vêm pra mim, a gente quer expulsar a Tainá, de qualquer jeito. Se eu sou um advogado bem orientado, eu falo, gente, vamos resolver de outra forma, chamem, vamos fazer uma mediação, vamos falar que não dá mais, vamos chegar num acordo. Às vezes não tem acordo mesmo. Mas, assim, o ideal mesmo é não partir para cometer nenhum tipo de irregularidade, ilegalidade que vai voltar contra você depois. Não cometam crimes, não é legal. Estamos com um advogado aqui, pessoal. Não cometam crimes. Outra coisa, eu fiz agora recentemente, acho que até a Tainá deu uns pitaquinhos quando a gente vendeu uma clínica ali. Acabei de vender uma clínica, né? O que você se preocupar na hora de vender uma clínica quando você tem mais sócios até? Além de se preocupar por você e se você tem sócio. Certo.
O complicado, Thiago, quando a gente está falando de clínica especificamente no mercado, é diferente de outros negócios, tá? Diferente de vender um software, uma propriedade intelectual. Cada negócio vai ter um tipo de particularidade quando eu estou falando de compra e venda. No caso da clínica, a gente está vendendo o estabelecimento. O que é o estabelecimento? É o conjunto de bens organizado para o exercício daquela atividade. Quando você vende uma clínica, é o famoso passar o ponto, certo? Como a gente fala. Sim. Funciona para clínica, escola, farmácia. Por quê? Porque eu tenho ali tudo que eu preciso para desenvolver atividade empresarial. Hoje é doutor Tiago lá, amanhã é doutora Tainá, vamos falar doutora agora. Eu simplesmente troco a pessoa jurídica. Pode ser a troca da pessoa jurídica, tem várias formas de fazer essa venda. Pode ser por eu adquirir o CNPJ, como a gente chama. Tiago, você é cotista desse CNPJ, você vai ceder as cotas para mim e eu vou adquirir, ou o meu CNPJ vai simplesmente adquirir o ponto. Qual que é o problema da venda da clínica? Qualquer modalidade, é a sucessão empresarial. Quando eu estou fazendo essa troca de titular, todo o passado da clínica, você tem que assumir o risco de que vai vir para você, enquanto adquirente. O passado. Trabalhista, tributário. Então, o problema, muitas vezes, é de quem compra. Você falou, o que eu tenho que me preocupar quando eu vou vender? É só o passado, o futuro. Vender é melhor do que dinheiro. Então, se eu estou assessorando a pessoa que está vendendo, eu me preocupo com receber o preço, então, estipular algum tipo de garantia, você vai me pagar parcelado? O que você vai me dar em garantia? Vai hipotecar um imóvel? Vai alienar fiduciariamente? Tá? Vai fazer um seguro, fiança? Vai me dar fiança? Eu vou pensar em modalidades de garantia, porque a minha preocupação é receber o preço. Sim. Tá? Quando eu estou comprando, a minha preocupação é tudo o resto. Tem que analisar, o ideal. A minha preocupação é analisar todo o teu passado. Muitas vezes não dá para fazer isso, Thiago, dependendo do tamanho do negócio. Por quê? A gente faz um procedimento, quando eu vou adquirir qualquer negócio pelo comprador, que se chama due diligence, que é a diligência prévia. Que a gente vai lá, vai olhar toda a contabilidade, vai olhar o balanço patrimonial dos últimos 5 anos, demonstrativo de resultado do exercício, vai lá ver qual que é a condição dos equipamentos, vai ver todos os teus contratos, pagamentos com fornecedores, vai emitir certidões de trabalho para ver se você pagava funcionários. Eu vou querer ver o contrato com os seus funcionários, o contrato de trabalho, o contrato de fornecimento. Vou ver se está tudo pago. Eu vou em cartório de protesto, ver se você está devendo. A partir disso, eu faço um relatório enquanto advogado para dizer, Thiago, você quer comprar a clínica do Lucas? O teu risco é esse. Né? O passivo lá na contabilidade é tanto, mas não está lançado no balanço, muitas vezes, né? Uma contingência. Sim. É um tributo que ele deixou de pagar, que ele recolheu errado, é uma prática trabalhista que ele tinha, que ele não observava, que pode vir a se tornar um passivo. Hoje ele não lançou, ele não provisionou isso. O balanço dele está redondinho, lá está com PL positivo. Mas a gente descobriu um monte de coisa que ele deveria ter provisionado, são problemas. Quantos anos para trás busca? 5? Via de regra 5, que é o prazo prescricional. Mas para algumas matérias a gente vai até onde tiver histórico. Por exemplo, na parte societária mesmo, que é a área que eu analiso. Porque existem algumas nulidades que são imprescritíveis a depender. Tá? Então, via de regra é 5. A gente pelo menos analisa. Não dá para fazer do diligence. A gente sabe, tô falando aqui, a gente sabe que custa caro. Então a gente vai tomar alguns cuidados no contrato. Eu tô comprando do Lucas. Ele tá preocupado em receber o preço. Mas eu tô preocupado se algum credor dele vier me cobrar por uma dívida que era do passado. Então eu tenho que me preocupar com o contrato. Lucas, me vendeu. Daqui 1 ano vem alguém trabalhista cobrando de um período que você me vendeu a clínica. Você saiu do negócio, você não tem mais liquidez. Eu tenho que me garantir, eventualmente, alguma garantia que a gente tiver previsto no contrato. Tá? Por isso que um contrato de compra e venda, a gente chama de ponto, falando de uma maneira bem leiga, né? A maior preocupação é a cláusula que a gente chama de indenização e contingências. Se vier algo, a gente tem o fechamento hoje, você me dá a chave aqui. Aqui tem a partir de amanhã, a clínica é tua. Independente do imóvel ser teu ou não, porque se o imóvel não for teu, eu tenho que ter um acerto com quem está alocando, né? Se for teu, eu tenho que comprar o imóvel, obviamente. Mas a partir de passada da chave, se acontecer algo que o fato gerador é anterior à passada de chave,
quem que paga a conta? E mais, se é você que paga a conta, qual garantia que eu vou ter que você vai conseguir? Então, existem mecanismos, assim, muito simples contratualmente que podem facilitar. Por exemplo, eu vou pagar um preço de 100%. Mas como eu vi que tem algumas coisas irregulares, eu vou reter parte desse preço e aí vai da confiança, porque você está preocupado em receber. Sim. E eu estou preocupada em não ter prejuízo. Mas eu vou reter 20% do preço por 3 anos. Para caso eu seja acionado por algo que era do passado e era a tua responsabilidade. Ah, que legal isso. Eu não te paguei, então eu simplesmente compenso. E existem também negócios que a gente chama de porteira fechada. Eu tô comprando um negócio aqui, se surgir algo do passado, eu tô assumindo o risco. Sim. Tá? Isso você põe no contrato. Isso você estipula no contrato. Então, assim, um contrato de compra e venda de ponto, o trespasse, que a gente chama, que é o repasse do estabelecimento, né? Tem tudo ali para exercer aquela atividade empresarial. O maior problema, como eu falei, é a sucessão empresarial mesmo. E meu ponto de vista, a porteira fechada é sempre o melhor quando você tem sócios até. Que aí você... Depende. Não só para você. Depende de qual o tamanho do passivo e da contingente de quem tá vendendo, tá deixando nesse negócio. Às vezes você pode estar falando... O risco tá para quem tá comprando. Mas quem tá vendendo... Quem tá vendendo, você tá porteira preocupado fechada, em receber. Porteira fechada é o melhor caminho. Pra quem tá vendendo é melhor. É o melhor caminho. Não, pra quem tá vendendo é o melhor caminho, com certeza. Tudo bem que a minha clínica tinha pouco tempo que a gente vendeu. A clínica que a gente vendeu há pouco tempo, ela tava com 2 anos não tinha nada de passivo, tudo tranquilo, mas mesmo assim eu optei por vender com porteira fechada, que aí fica tudo ali e não dá dor de cabeça. A preocupação do meu sócio... Mas isso tá previsto no contrato, Sim. Só pra gente, todo mundo ficar na mesma página. Ainda que seja previsto no contrato, se eventualmente a outra pessoa não pagar, vai vir o credor te cobrar e o que você vai ter? Você vai pagar essa dívida e com o contrato você vai, a gente prometeu porteira fechada, você vai ter esse direito de regresso, certo? Mas o que você pactua ali, ele não é... Eu tô falando umas palavras difíceis. Ele não é oponível a terceiro, certo? Porque o nosso Código Civil vai dizer que o adquirente responde pelas dívidas se o passivo não for sanado e se os credores não forem notificados. O nosso Código Civil, nesse sentido de repasse de estabelecimento, ele é muito severo. Ele determina que eu notifique todos os credores e eles têm que anuir ou ficar em silêncio. Na prática, ninguém faz isso. Lógico. Só que se algum credor vier bater a porta e falar, não sabia, paciência, me paga a conta e vai cobrar de quem vendeu. Sim. Mas ele é uma garantia que pelo menos você vai poder cobrar de quem vendeu. Claro. Se isso não ficar escrito em nenhum lugar, você pode ainda se basear em princípios do direito civil, enfim, indenização, perdas e danos, ok. Sim. Mas o melhor é você ter um contrato robusto. Legal. Doutora, última perguntinha aqui, que a gente já tá indo pro nosso tempo final aqui. Você viu que ele falou, o doutora? tempo voa. Só... Costume. Falando Desculpa, com advogados. Que eu não quero arrumar problemas. Já viu que o negócio começou a ficar... Começou a ficar sério. A última pergunta é a seguinte. Quando a gente vê assim, né, clínicas maiores que vão lá e colocam todos os profissionais que atendem como sócios, daí chega lá, tem 15 sócios da empresa. A gente falou, né, que tem alguns modelos, né, de empresariais para fazer, sociedade limitada, anônima, enfim, nesses casos, qual que é a melhor alternativa? Eu sei que depende, já deu o sorrisinho do depende, eu já peguei o jeito aqui, ó. Eu já Quem peguei tá o jeito. assistindo já sabe. É isso aí, cara, eu já sei responder. Mas, enfim, existe algum tipo de contrato, assim, que seja de igual partilha para todos, algo do gênero? É a mesma confusão do que a gente tava falando, independente se é 2 ou 20, é igual. Se é 2 é 20. Com certeza. É muito comum em clínica médica, odontológica, você ter um número excessivo, hospitais até, não precisa nem ser clínica, um número excessivo de sócios. Mas assim, é que nem assembleia de condomínio, vocês já foram? Já moraram em algum condomínio? Já. A dinâmica é essa. Aí você tem que entender se você quer montar essa sociedade, esse hospital, se faz sentido ter, se todos aqueles médicos, odontólogos, vão ter uma sinergia para fazer o negócio crescer, ou se você vai reduzir o grupo para você ter uma coesão de decisões. E ter um outro tipo de estrutura de negócio com as pessoas que você quer
que participem, que trabalhem para você. E isso é uma discussão que você pode ter quando você for estruturar um negócio. Sim, se deixar ele ser sócio ou funcionário ou alguma coisa do gênero. Mas eu já vi hospital, clínica médica, até clínica odontológica com 15, 20 médicos odontólogos. É comum. É comum. Quando cria uma clínica maior, o pessoal começa a englobar ali, porque é melhor ser sócio do que ter funcionários de acordo com eles. Não vou falar depende de novo, senão não tô falando, eu não tô falando que é o certo, eu tô falando de acordo com as pessoas pensam que é melhor você ter. Eu não vou ter problema trabalhista, as coisas que tem um plano de sócio, dá tipo 5% pra pessoa ali, 2% e... Entender o problema que você quer ter, porque bem ou mal, alguém que tá na mesa, que tá partilhando, capital social, ele não é só um número, ele é correspondente à tua participação e aquilo vai refletir nos direitos que você vai ter. Né, nas obrigações, enquanto sócio, de integralizar o capital. Mas se você tiver um contrato social, se você tiver um acordo de sócios, também as suas obrigações enquanto sócio. A gente pode ter um acordo de sócios que diz que você tem uma obrigação de trabalho de X horas para se dedicar para aquilo. Certo? E, teoricamente, isso não caracteriza tipo um CLT. Não. Você é um sócio que tem... É o que eu espero de você enquanto sócio. Interessante isso, olha aí, gente. Esse ponto aqui, acho que é importante quem é da área de saúde se atentar bastante quando tem sócios aí. Falar, poxa, aí eu não faria isso no contrato social de forma nenhuma, mas faria assim, um acordo que a gente tem mas de expectativa. É um acordo de sócios. A gente chama de acordo de sócios, mas nada mais é do que um contrato. Um contrato é um acordo de vontades, né? Faz ali uma coisa para poder ter um papel ali que... Pra gente definir as regras do jogo. Legal. Então, além do contrato social, que aí tá as regras básicas, para você também não se expor e não expor o outro ali, porque até o documento você tem que entregar para vários órgãos, banco, fundo de investimento, você tem que sempre apresentar todo esse documento aí. O acordo de sócios também. O acordo de sócios tem que apresentar também? Mas já fica num nível muito maior. Mas consta em algum lugar, né, que você tem esse acordo de sócios? Por exemplo, você não é obrigado a ter um acordo de sócios. Não é obrigado. Então, se você omitir, não tô falando... De forma nenhuma eu recomendo, porque justamente se você tá buscando um novo sócio, um novo parceiro, você tem uma obrigação de mostrar. Não, diga-me, tipo, por... Não. Principalmente, por que um banco vai te exigir um acordo de sócios? Um banco vai te exigir para ver se você... Quem está assinando o documento tem poderes para assinar o documento. Tá? Porque muitas vezes você pode prever, não é recomendado, que no acordo de sócios tem uma regra específica. Por exemplo, se for aprovar investimento superior, empréstimo superior a R$1 milhão, eu preciso do voto do Thiago. Isso vai estar no nosso acordo. Interessante. Nós temos uma sociedade de 3 aqui. Mas a gente decidiu, porque você entende muito de finanças, enfim, que você vai ter um voto afirmativo. A gente põe nesse acordo dizendo, eu preciso do aval do Thiago aqui nessas matérias. Estou dando um exemplo bem simples. Sim. Então, o banco vai querer confirmar se aquele empréstimo está validado conforme as regras dos sócios. O que está na junta comercial é que vale para todo mundo. Tá. O acordo de sócio é o que vale para nós. Tá. E se não mostra o acordo de sócio e ele libera o crédito... Daí o Thiago pode ir lá e depois falar, tem um acordo... Se nós estivermos de acordo, em tese não haveria problema, não estou recomendando isso de forma nenhuma. Mas se eventualmente a gente não cumpriu o que estava no acordo... Aí sobra para os outros. Aí, ó. Top, isso aí. Tá. Os administradores, no caso, têm dever de observar o acordo de sócio. Legal. Tá? Aí, ó. Você faz um acordo de sócio que, se você é um dos sócios que fundaram e coloca lá que você quer participar dos empréstimos, tem que ter ciência e tem que ter o aval seu aí, senão não libera. Acontece voto afirmativo bastante para fundadores de startups, que às vezes estão com um percentual reduzido e alguns temas ainda vão ser consultados. Mas, via de regra, é fundo de investimento que tem voto afirmativo em qualquer coisa que você queira fazer. Ele tem 10%, mas se ele não tiver o aval dele... Não põe o dinheiro. Quem manda ele. É isso aí. Via de regra. Quem tem o dinheiro, manda. Sempre. Como sempre. Money talks. Lá em casa é a Juliana que manda. O dinheiro é dela. Eu não tenho nada. Eu tenho um tio que fala, eu sou um cavalo de pagar conta. Muito bem. Eu ia falar doutora já. Controlei aqui, eu consegui me segurar. Eu veio até aqui e voltou. Então, Tainá, queria, estar indo para o final já do nosso episódio, queria te agradecer muito aí pela sua participação. Foi muito bom o papo. A gente estava falando no começo aqui, né?
poxa, mas será que tem uma pauta? Mas será que vai render? Não vai? Fique tranquilo, vai render. Sim. A gente Vai nem ter falou muita todas conversa. as perguntas que a gente Faltou poderia, coisa. né? Já foi uma hora. Então já fica... Já Não, Se o podemos pessoal aí... gostar, eu venho numa próxima. Vocês que vão ter que dizer, se vocês gostaram do assunto, tem dúvidas, coloca nos comentários. Já vou aproveitar para fazer o último jabá do episódio. Segue lá já, né? Se inscreva no canal, siga lá no Spotify. Tem o nosso site também, www.clinicasemcaos.com.br, onde você encontra várias informações, nossos links, né? E tá sempre em contato com a gente. Se inscreva no canal para receber o nosso próximo episódio, né? Você pode ver o nosso último episódio, né? Foi muito legal, um episódio mais voltado para a área de vendas, né, com o Matheus, que a gente falou sobre spin selling. Nosso primeiro episódio também dessa segunda temporada, um convidado extremamente especial, que a gente falou sobre meios de pagamento com o Caio, lá do Clinicor. Enfim, tem muita coisa boa e tem muito mais coisa boa que vem pela frente aí, né, Thiago? Então, se inscrevam no canal. E, com certeza, vocês ficaram com várias dúvidas, querem saber mais sobre o assunto, vão querer contratar uma pessoa especializada para ver os seus contratos daqui para frente, sua relação com seus sócios. Como é que as pessoas podem fazer para te encontrar, Tainá? Pode encontrar através do LinkedIn, que eu acho que é a plataforma mais adequada e profissional. Fico à disposição para conversar. Tainá da Silva Cavalcante, Só advogada, no LinkedIn. Isso. Acessa por lá. Vamos Tainá com TH, tá, gente? colocar aqui no rodapé aqui. Cavalcante com I. Cavalcante com Ela ele. me falou, meu nome é Se você está escutando a gente no Spotify, então, tá falando aqui, se você está nos vendo por vídeo, tá aqui na tela já, para você procurar ali e acessar e entrar em contato com ela, tirar qualquer dúvida, tá bom? Ana, e pra gente finalizar, né, a gente sempre gosta aqui, já desde os nossos primeiros episódios, né, Thiago, sempre terminar com alguma reflexão, alguma coisa que seja importante sobre o tema, né, ou alguma frase aí que você gosta, que você queira compartilhar com quem está nos ouvindo até agora. Perfeito. Nossa, Primeiro, agradecer de novo o convite, né? Acho que foi um bate-papo super Ótimo, descontraído. ótimo. Na verdade, eu procurei trazer um pouco de descontração, porque a É um gente assunto pesado, né? É um assunto pesado. As pessoas, em geral, não gostam muito de advogados, né? Mas a gente não precisa falar difícil. A gente tem que ser, principalmente advogado empresarial, a gente tem que ser parceiro do negócio. Sim. E falar a linguagem do nosso cliente, que é a linguagem normal. Não adianta vir falar sério, super rebuscado. Eu não acredito que isso atinja mais hoje um empreendedor. A mensagem que eu gostaria de deixar de tudo que a gente falar é: o combinado não sai caro. Isso é minha mensagem. Pegou. E é verdade, seja numa sociedade, seja no casamento. O combinado não sai caro. Alinhamento, seja alinhamento diário, semanal, seja alinhamento quando a gente começa um negócio. Às vezes pivota, às vezes o negócio muda. Vamos sentar de novo, tá dando certo, não tá dando certo. Eu acho que a comunicação e o alinhamento é essencial. Não adianta esperar o problema acontecer para você ter uma conversa difícil. Às vezes você tá vendo que as coisas não estão caminhando bem. Conversa, procura um profissional, tenta mediar. Não espera a bomba estourar, ficar uma briga de ego que a gente não vai, às vezes, juridicamente, não vai ter solução, porque nada vai ser suficiente. Sim. Né? Já atingiu um nível muito difícil. Vocês estão fazendo assim porque eu acho que vocês devem pensar. Então a gente vê, combinado não sai caro. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Show de bola. Eu vou falar então, para dar mais um tempo pra você pensar. Não, aí, já pensei, já pensou? vários Então, tá aqui. bom. Se deixar, eu falo 10 coisas aqui desse episódio. Eu ia falar. É que cada um fala não só você, ele vai falar o dele e eu falo o meu resumão aqui. Legal. Faz o final. Eu gosto muito de uma música, né? Agora me fugiu o cantor, mas que fala: amigo é coisa para ser guardado do lado esquerdo do peito. O sócio também, né? Cuide bem do seu sócio, escolha bem o seu sócio. Veja quem você quer estar perto de você, né? Quem começar essa jornada, essa vida, essa comunhão praticamente aí que a gente tem, né? Empresarial. Então tem que escolher bem, pense bem o que vai fazer. A gente tem que analisar, tem que ser pessoas complementares, como a gente já falou aqui antes, né? Pessoas que vão entrar ali realmente para somar, que pense junto com você, ter os mesmos princípios, os mesmos propósitos, né? Que isso é muito importante também, porque pensa que vocês vão começar uma jornada longa. Esperamos que sempre seja uma jornada longa e próspera, mas que com certeza vai passar por dificuldade, vai passar por problemas, dívidas algumas vezes, coisas que a gente sabe que faz parte. Quebram qualquer relacionamento, né? E a sociedade é um relacionamento também. A gente falou várias vezes aqui sobre casamento, sobre esses paralelos, e não deixa de ser. Então escolha bem para ter uma parceria de longa data. É isso. Boa. Primeiro ponto que eu deixo aqui é: quando você pensa em sociedade, tudo é uma questão de bom senso.
acho que é o que a gente escutou bastante aqui, é o depende. O depende é o bom senso, né? Você vê o que faz sentido para os dois, o que é justo, né? Trabalhar com justiça. Aí entra um pouquinho no que ela falou aqui, combinado não sai caro. Meus funcionários, acho que uma das frases que eles mais escutam aqui, acho que os clientes também, o combinado não sai caro. Se eu fechei algum negócio com você, o mínimo que eu vou fazer é o combinado. Contando que é o mínimo. Você sempre tenta fazer um over delivery que você vai, claro, satisfazer você e vai ter melhores resultados também para quem você está fazendo esse negócio. O que mais aqui que eu posso trazer de hoje aqui? Do bom senso, combinado sai caro. Acho que é isso, vou deixar, não vou ficar tagarelando muito aqui não, vou deixar, senão não acaba aqui. Tá bom, já é um resumão, né? Então, assim, para a gente finalizar, né, como temos aqui com todos os nossos convidados presenciais do podcast, a gente queria te dar uma lembrancinha. Muito obrigada. Obrigado pela tua presença. Uma canequinha do podcast Clínica Sem Caos. Canequinha do Clínica Sem Caos. Obrigada. Você lembrar aí para poder que caia também com você essa lembrança. Obrigado por ter vindo, aceitar o nosso convite. E também quero aproveitar para agradecer a sua audiência que está aqui nos acompanhando até agora. Obrigado, né, por mais ali. Se você gostou, mais uma vez, dá um like, deixa o coraçãozinho no Spotify, siga a gente e nós nos vemos na semana que vem com mais um episódio muito bom para a gente poder acabar com o caos da sua clínica. Eu sou o Lucas. Sou o Thiago. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.